Boa noite, meu nome é Eli França e hoje iremos falar a respeito do batismo de Jesus. Sabemos que Jesus, ele era judeu, ele nasceu em Belém, na Judéia. E o que quer dizer Belém? Belém quer dizer a casa do pão. Isto é muito significativo meditarmos sobre a relação entre Belém e a casa do pão e a Eucaristia. Eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35. Logo em seguida, Jesus foi morar em Nazaré, na Galileia. Ali ele passou a sua infância, a sua juventude, até o dia do seu batismo. Jesus vivia totalmente desconhecido no meio do seu povo. Ao iniciar o seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23. A idade dos 30 anos era tida pelos judeus como a idade perfeita. Por isso, como se lê nas Escrituras, José tinha 30 anos quando assumiu o governo do Egito. Davi também tinha 30 anos quando começou a reinar. E nessa mesma idade, Ezequiel começou a profetizar. Assim, Cristo recebeu o batismo, numa idade em que ele podia assumir todos os pecados, de modo que ninguém, mas ninguém pudesse dizer que ele aboliu a lei, por não a poder observar. Embora Jesus não precisasse de conversão, ele pede o batismo. Ele pede o batismo para o seu primo João Batista. O profeta João Batista veio ao mundo para preparar os caminhos para a vinda do Messias. João Batista traz um elemento novo. Ele exige a conversão, ou seja, ele pede a todos que se convertam e também que façam penitência. João Batista, ele batiza nas águas do Rio Jordão a todos que se propunham a mudar de vida e a se converter. João Batista sabia que seu batismo era temporário, pois logo depois dele viria Jesus, que batizaria no Espírito Santo. Então vem a grande pergunta: por que Jesus foi batizado? Ele não precisava, mas ele quis nos mostrar e nos dar o exemplo de humildade. Apesar de Jesus não ter pecado algum, ele não teve medo de pregar a verdade e de denunciar os erros existentes entre os homens. Jesus pregava com toda a força e com toda a coragem, sempre com a luz e o auxílio do Espírito Santo. Jesus, ao sair das águas, ouviu-se a voz: "Este é o meu Filho, muito amado, que me dá muita alegria." Com essas palavras, Deus Pai nos indica o Salvador. Na época de Jesus, era de costume mergulharem as pessoas nas águas para serem batizadas. Hoje, o significado do batismo é exatamente o mesmo, só a forma que é diferente. O batismo leva a ter uma nova vida como filhos de Deus. Batismo é sinal de graça que age dentro de nós. Quando recebemos o sacramento do batismo, nos transformamos de criaturas para filhos amados de Deus. Olha que coisa linda! Filhos amados de Deus. O batismo é o nascimento. Nascemos em Cristo. Assim como aquela criança que nasce, que depende dos pais para viver, também nós dependemos da vida que Deus nos oferece. No batismo, a igreja ela se reúne e celebra a experiência de sermos filhos amados de Deus. Que coisa linda, que graça que nós recebemos. Jesus Cristo é o grande sinal que Deus cuida de nós. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. É o que abre o acesso aos demais sacramentos. Por meio deles, somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Nós nos tornamos membros de Cristo, onde Cristo, o que Ele é? Ele é a cabeça. E nós somos os membros deste corpo de Cristo. Ou seja,
O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. O batismo marcou a vida de Jesus, movido pelo Espírito Santo. Ele iniciou a sua missão depois que foi batizado, e foi o Espírito Santo que o conduziu e o que o sustentou em todas as suas atividades. Encontramos em Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 2. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ele era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias em que foi tentado pelo diabo. Depois Jesus foi morar em Cafarnaum, junto da Galileia. Aí sim ele começou a sua pregação e ficou famoso o Sermão da Montanha, no qual anunciou as bem-aventuranças. As palavras de Jesus tocaram o coração daquele povo sofrido, que buscava e buscava sempre a felicidade. Nas bem-aventuranças estão os 8 pontos prometidos pelo reino de Jesus. Assim falou o Senhor: bem-aventurados os que têm o coração de pobre. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isto nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 10. Desde o Antigo Testamento, o profeta Isaías já anunciava Jesus como servo de Deus, aquele que vem para reorganizar o povo espalhado, a ser luz para todas as nações. Isaías, capítulo 40, versículos de 9 a 11. Que Deus nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e muito obrigado.